Presidente Lula propõe a criação de um parlamento amazônico e pretende zerar desmatamento até 2030. Eduardo Bolsonaro compara professores a traficantes. Polícia Federal vai analisar falas do deputado. Atos golpistas. Ministro do STF, Alexandre de Moraes, mantém prisão do coronel da Polícia Militar do Distrito Federal. Dia Nacional da Pizza. Reportagem especial mostra curiosidades de um dos pratos mais consumidos no Brasil. O Brasil News da Rede Brasil de televisão está no ar. Neste fim de semana, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva discutiu medidas de preservação e desenvolvimento da Amazônia com o presidente da Colômbia, Gustavo Petro. A reunião técnico-científica que ocorreu em território colombiano teve o objetivo de debater temas como a proteção dos povos indígenas, promoção de ciência, tecnologia e inovação para as áreas verdes e combate aos crimes transnacionais. O presidente afirmou que os países amazônicos têm 2 desafios a enfrentar juntos, destacando que um é político e o outro institucional. Os países amazônicos têm 2 desafios a enfrentar juntos. Um deles é institucional e diz respeito ao fortalecimento da organização do Tratado de Cooperação Amazônica. O outro é político e se refere à construção de uma nova visão de desenvolvimento sustentável para a região. O petista também comentou que a mudança do clima é um fator que tem sido discutido periodicamente, na tentativa de promover mudanças práticas e sustentáveis em meio às instabilidades climáticas. Ele ainda comentou sobre uma plataforma que deve ser desenvolvida para buscar soluções compartilhadas nas regiões amazônicas. A cúpula de Belém será uma plataforma para que os 8 países amazônicos assumam o protagonismo na busca por soluções compartilhadas. Além de pontuar algumas ações imprescindíveis que precisam ser realizadas nessas regiões, Lula propôs outras áreas para os países trabalharem em conjunto. É possível combater a fome na região amazônica em todos os nossos países. Esses territórios têm maiores índices de segurança alimentar. Na saúde, podemos desenvolver ações conjuntas, como medidas para assegurar o acesso a vacinas, medicamento e atendimento médico. Para o governo, o mundo precisa se preocupar com os direitos sociais da Amazônia. A floresta tropical não pode ser vista apenas como um santuário ecológico. O mundo precisa se preocupar com o direito a viver bem dos habitantes da Amazônia. Afinal, o desenvolvimento sustentável possui 3 dimensões inseparáveis: a economia, a social e a ambiental. A intenção do governo federal é zerar o desmatamento na Amazônia até 2030. O Centrão está pressionando o presidente Lula por uma reforma ministerial mais ampla. O petista deve realizá-la até o final do ano. Quem tem mais detalhes e nos conta quais são os próximos passos é o nosso comentarista Ney Gonçalves Dias. Vamos ouvi-lo. A possível reforma ampla, ampliada do Ministério está na mesa nesta semana do recesso. Embora os parlamentares estejam fora de Brasília, o presidente Arthur Lira deverá ficar uma semana fora da capital, mas o Centrão já começa a discutir, achando pouco o dinheiro que existe no Ministério do Turismo. O Centrão pede ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva uma reforma ministerial, portanto, mais ampla. Pois bem, dizem que o presidente teria admitido ceder um ou outro espaço do PT. As lideranças do PT reagiram no fim de semana e o presidente voltou atrás dizendo que não vai mexer. A questão é a seguinte: o Centrão diz o seguinte recado: uma reforma mais ampla vai levar tranquilidade ao presidente Lula e é do interesse do presidente. Por quê? Porque se o presidente Lula fizer uma reforma mais ampla, ele terá o PP, ele terá o Republicanos, ele terá o União como sua base no parlamento. O que vale dizer o seguinte: se o presidente fizer essa
reforma mais ampla, ele ficará com 80%, veja bem, ele ficará com 80% de deputados na Câmara e 80% de deputados no Senado, ficando fora só uma pequena parte de senadores e deputados que formam uma espécie de oposição ao governo Lula. O que certamente determinaria um futuro tranquilo para os 4 anos de governo do presidente Lula, tendo uma base de governo dessa natureza e tendo a possibilidade de facilidade de aprovação de medidas provisórias e de projetos do governo. Mas aonde tirar? Porque o problema é o seguinte: o Centrão não só deseja uma reforma ampla, como ele deseja ministérios que tenham um orçamento razoável, que tenham capilaridade. O que é capilaridade? Capilaridade é o ministério que atinge estado, tem escritórios nos estados, e que também atinge municípios, como é o caso do Bolsa Família, como é o caso do Ministério da Saúde, como é o caso do Ministério da Educação. E esses ministérios o presidente Lula não abre mão. Um juizado especial vai julgar a ação em que o ex-presidente Jair Bolsonaro é réu por injúria contra a deputada petista Maria do Rosário. A medida atende um pedido do Ministério Público do Distrito Federal. Os juizados especiais criminais são responsáveis pelos chamados crimes de menor potencial ofensivo, ou seja, aqueles nos quais a pena máxima não ultrapassa 2 anos. O processo é referente a falas ditas por Bolsonaro em 2014. Na época, ele era deputado federal e afirmou na Câmara, em entrevista ao jornal Zero Hora, que a deputada Maria do Rosário, do PT, não merecia ser estuprada, porque ele a considerava muito feia e porque ela não faz seu tipo. Grava aí, grava aí que eu sou estuprador agora. Olha, jamais estuprar você que você não merece. Olha, eu espero que não. Dá, eu te dou outra. Dá que 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 eu te dou outra. Mas o que é isso? Você me chamou de estuprador? Você me chamou de estuprador? Você é uma imoral. Ah, vagabunda. O que é isso aqui? Bolsonaro se tornou réu pelo caso em junho de 2016. No entanto, a ação foi suspensa quando ele assumiu a presidência em 2019. A Constituição impede que o presidente da República, no exercício do mandato, seja processado por atos anteriores ao cargo. Com o fim do mandato e do foro privilegiado, o Supremo Tribunal Federal encaminhou o caso para ser retomado na Justiça do Distrito Federal. Em parecer, a promotora Camila Alão defendeu que o caso deve ter continuidade em um juizado especial criminal. Isso porque, diz a promotora, uma eventual penal máxima a Bolsonaro no caso não passaria de 2 anos. O deputado federal Eduardo Bolsonaro afirmou em um discurso durante evento pró-armas no Distrito Federal, neste domingo, que não tem diferença de um professor doutrinador para um traficante que tenta sequestrar e levar crianças para o mundo do crime. A Polícia Federal deve analisar as falas do deputado. A Polícia Federal do Distrito Federal vai analisar prováveis crimes em um discurso do deputado federal Eduardo Bolsonaro, do PL de São Paulo, onde Eduardo comparou professores a traficantes criminosos ao participar de um evento pró-armas no Distrito Federal. E o certo começa pela nossa família. Se nós, por exemplo, tivermos uma geração em que os pais prestem atenção na educação dos filhos, tirem um tempo para ver o que eles estão aprendendo nas escolas, não vai ter espaço para professor doutrinador tentar sequestrar as nossas crianças. Não tem diferença. Não tem diferença de um professor doutrinador para um traficante de drogas que tenta sequestrar e levar os nossos filhos para o mundo do crime. Talvez até o professor doutrinador seja ainda pior, porque ele vai causar discórdia dentro da sua casa, enxergando opressão em todo tipo de relação. Fala que o pai oprime a mãe oprime o filho,
e aquela instituição chamada família tem que ser destruída. Após a viralização da fala nas redes sociais, o Ministério da Justiça pediu que a Polícia Federal faça uma análise do discurso durante esse evento em Brasília. De acordo com a pasta, o objetivo é identificar indícios de eventuais crimes, como incitações ou apologias a atos criminosos. O deputado federal Guilherme Boulos, do PSOL de São Paulo, disse que vai entrar com uma representação no Conselho de Ética da Câmara dos Deputados contra Eduardo Bolsonaro. O senador Flávio Bolsonaro defendeu o governador do estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas, após o chefe do Executivo paulista ser alvo de críticas em reunião do Partido Liberal. Acompanhe. O senador Flávio Bolsonaro usou as redes sociais para sair em defesa do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, que foi alvo de críticas após ter defendido a reforma tributária. Em seu Twitter, o senador afirmou que os ataques a Tarcísio são uma grande injustiça. Na mesma publicação, o primogênito do ex-presidente Jair Bolsonaro ainda elogiou o trabalho do governador quando era ministro da Infraestrutura durante a gestão de seu pai. Na última semana, Tarcísio e o ex-presidente Jair Bolsonaro se desentenderam em um evento do Partido Liberal em Brasília, com direito a vaias ao governador do estado de São Paulo. No domingo, o chefe do Executivo paulista amenizou a situação, dizendo que sempre será leal a Bolsonaro, apesar de não ser possível concordar em tudo. Em resposta, o ex-mandatário publicou nas redes sociais uma foto de Tarcísio de Freitas em que fala sobre as obras na BR-383, no Rio Grande do Sul, realizadas em sua gestão e quando o governador era ministro da Infraestrutura. Foi a primeira manifestação de Bolsonaro desde o desentendimento. A seguir, ministro Alexandre de Moraes, do STF, mantém prisão de coronel da Polícia Militar do Distrito Federal, acusado de conivência durante os atos de janeiro. Considerado anteriormente referência mundial, a vacinação retrocede no Brasil. O Brasil News volta já.